Hoje é o terceiro vídeo do nosso curso de HTML e CSS. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da internet e você vai se surpreender da maneira que ela surgiu. Beleza? Então, bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Comunidade Code. Meu nome é Rafael Triolo e eu sou programador sênior há mais de 15 anos. E eu adoro falar sobre programação e tecnologia. Então, se você está passando por aqui, se você tem curtido meus vídeos, não deixa de deixar o seu like aí, seu good, não deixa de compartilhar. Isso me ajuda demais e ajuda também ao YouTube entender que esse vídeo está sendo bem visto, está sendo curtido. Espalha o conteúdo para mais pessoas, maravilha? Então galera, para eu explicar melhor a história da internet, eu preparei aqui uma apresentação que aí fica muito mais fácil de você visualizar, beleza? Então vamos aqui para a apresentação. Bom, estamos aqui então a história da internet e o cenário era de Guerra Fria. Então a Guerra Fria, para quem não sabe aí, basicamente você tinha duas grandes potências, que era a Rússia, que na época era a União Soviética, e os Estados Unidos. O que acontecia? Os Estados Unidos, ele tinha a maior parte das informações deles, aliás, quase todas as informações concentradas no Pentágono. E ele queria ver uma maneira de fazer um backup dessas informações. Por que ele queria fazer esse backup? Porque ele tinha medo de que a União Soviética atacasse o Pentágono. Então, se atacasse o Pentágono, os Estados Unidos ia ficar fragilizado e informações sigilosas iam chegar na mão aí do inimigo. Foi então que, a partir dessa ideia de backup, de transmissão de informações, foi aí que surgiu a ARPANET. A ARPANET, ela foi criada por uma empresa militar, né, no militar aí dos Estados Unidos, que ela cuidava de projetos de pesquisas avançados, que é a ARPA, como o nome diz, ou chama ARPA. Apesar assim, do nome de ARPA ser um instrumento bonito, nesse caso aqui não era nada disso, tá? Beleza. Então, a ARPANET, ela tinha o objetivo principal de comunicar 4 computadores. Então, você imagina assim, o cenário lá de Guerra Fria era no final, começou aí na década de 60, só que essa ideia de transmitir as informações foi se estendendo até o final da década de 60 e iniciozinho aí da década de 70. Então você imagina os computadores, como que eram os computadores naquela época. Então, assim, para você ter uma ideia, os computadores, eles ocupavam uma casa inteira. Então, e assim, não tinha um protocolo para fazer computador. Você não tinha microprocessador, você não tinha nada disso. E aí, cada indústria fazia o computador de uma maneira, eles tinham uma linguagem específica lá, então eles tinham que ver um jeito de transmitir essas informações. Foi aí que surgiu o protocolo chamado NCP. Aqui, ó. Foi aí que surgiu o protocolo chamado NCP. Esse NCP, que é o Network Control Protocol, o que ele fazia? Você tinha lá os 4 computadores, só que para você fazer a transmissão de informações entre eles, você tinha que parar a rede toda e um computador, vamos supor, o computador A e o computador B, eles iniciavam a transmissão e aí os outros dois, o computador C e D, eles não participavam disso. Então eles tinham que parar isso para poder fazer a transmissão de dados. E essa transmissão de dados era feita por pequenos pacotes, onde ele enviava um endereço e enviava as informações meio picadas, e o outro computador, ele era responsável por decodificar essas informações. A partir do momento que essa comunicação ela foi estabelecida e foi estabelecida e terminada, né, eles terminaram de fazer a transmissão de dados, aí sim o computador C e D ou o computador B para o C, por exemplo, poderia iniciar uma nova transmissão. Beleza, nesse cenário pequeno, onde você tem 4 computadores, maravilha, funciona, porque daí você ligaria lá para o fulano e falava, agora não pode transmitir, que eu vou transmitir aí para outro computador.
Maravilha, só que você imagina se a gente tivesse esse protocolo hoje, onde você tem bilhões de pessoas acessando a internet todas as vezes. Você imagina eu ligar aí para você e falar, escuta, dá uma paralisada aí no seu computador que eu preciso transmitir aqui, passar os dados, passar um e-mail para outra pessoa. Óbvio que é inviável, tá? Foi aí que chegou um cara chamado Bob Kahn, que ele também era dessa parte de pesquisas, ele é um cientista e tudo. Ele inventou um protocolo chamado TCP. O TCP era Transfer Control Protocol. Esse TCP era responsável por fazer um protocolo de transferência para daí não ter que travar todas as vezes, não ter que travar a rede todas as vezes na hora que fosse transmitir dados. Só que o TCP ele tinha um problema, ele não conseguia identificar os outros computadores da rede, ele tinha esse problema de identificação. Foi então que surgiu o nosso amigo, o nosso cara top, que é o Vint Cerf. O Vint Cerf criou um protocolo chamado Internetwork Protocol, que é o IP. Esse, de fato, que foi o endereço mesmo que fazia a identificação dos computadores só que ele sozinho não conseguia fazer, então ele precisava do TCP. E aí foi a junção desses dois protocolos que a gente teve o TCP/IP, certo? Então, gente, o TCP/IP é o protocolo que a gente usa até hoje. Pra você ter uma ideia, hoje a gente está na versão aí 6, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está na versão 6. A título de curiosidade, por que esses protocolos eles funcionam juntos? O TCP ele é responsável pela conexão entre os computadores. Ele é responsável por essa conexão, para poder fazer a transferência dos pacotes de dados, enfim. E o IP ele é responsável pela identificação desses computadores. Então, ele sabe exatamente para onde ele está mandando aquelas informações. Então, por isso que esses protocolos eles têm que funcionar juntos. Maravilha? Gente, eu acho que eu já falei demais. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e espero também que você tenha comprometimento e a disciplina de acompanhar. Gente, pega esses conceitos que eu estou te passando, para o vídeo, faz anotação se preciso, enfim, faz as coisas para você pegar essa base. Essa base, eu sei que talvez ela possa ser muito chata, não tem mão no código, mas é muito importante você entender isso, para daí sim, na hora que a gente for colocar a mão no código, você já não ficar tão perdido e falar, meu Deus, como é que funcionam as coisas? Então você já sabe aí, já vai abrindo mais a sua cabeça para a tecnologia. Maravilha? Então, de novo, espero que você tenha curtido esse vídeo. Compartilha, dá o seu like, dá o seu good aí, isso é muito importante para mim. Beleza? Valeu, até a próxima.